Limites, amarras, restrições, nós detestamos todas. E o que isso tem a ver com a vida fora do Éden? Pois é, nós detestamos todo tipo de limitação, todo tipo de restrição, todo tipo de cerca. Você e eu, que nascemos aqui deste lado do Éden, estamos vivendo em um mundo que declarou guerra contra os limites. Pois é, quando Deus falou no lindo jardim que nos abrigava, que haviam restrições à nossa liberdade, uma ardilosa serpente nos ensinou a errar interpretando as boas palavras divinas como amarras que cerceavam a nossa liberdade juvenil. Essa distorção não desapareceu, antes, com graus de uma miopia galopante, aumentou. E hoje, praticamente sem ver, queremos viver o mais longe possível de limites. Limites ou restrições são tidos por nós hoje em dia como opressores, como algo que cerceia a liberdade e tolhe o direito. Como resultado, cresce que esses limites matam a liberdade. Mas para que queremos liberdade mesmo? Essa sede por liberdade lembra mais a síndrome de Rupert. Você não conhece? Dá uma olhadinha nisso aqui. Cartoons que não deram certo. Está sempre muito esperto, que o seu show fique certo. Como ele dança, o seu sapateado faz de olho fechado. Você vai gargalhar quando ele fica sem ar. É mesmo super, com seu doce olhar, ele vai te fisgar. E otimista, mesmo quando está todo com olhar de peixe não. No final fique vendo, ele vai se perdendo. Acho que você pegou a ideia, não é? Rupert era um peixe que encontrou no aquário e na água seus limites e as suas amarras e entendeu que viver uma vida de dançarino profissional fora dos limites constrangedores de seu aquário seria uma boa ideia e uma boa escolha. Nós, seres humanos, criados para viver no ambiente de Deus, diante da presença de Deus, nos rebelamos e, tal como Rupert, desejamos viver fora do mar, fora dos limites da água. E o que nós encontramos? A mesma triste realidade que Rupert encontrou, a morte. Agora, o que é que a gente imaginava que nos encontraria fora dos limites do Jardim do Éden? Estamos, como Rupert, dançando de um lado para o outro, aqui, fora do Éden, tentando não sufocar com o ar tóxico do pecado, porque decidimos viver uma vida longe de Deus, longe das amarras, dos limites de sua lei, para realizarmos um sonho que nem cabia a nós. Agora, diante do pecado, enfrentamos a morte. No nosso caso, a morte espiritual, indicando que estamos separados de Deus, rebeldes contra Ele, reversos contra o seu propósito, inversos contra a sua vontade. E no final, aqueles limites não eram coisa tão ruim. Não é que eles eram ruins e comparados ao que a gente vê hoje, até que eram bons. Na verdade, éramos peixes feitos para viver na água e decidimos pular para fora. Num mundo quase normal, pais amorosos impõem limites para o bem de seus filhos. A cerca ao lado do berço, o plugue na tampa da tomada, a cerquinha que termina no limite do colchonete, a porta trancada ou a rede na janela não são restrições à liberdade da criança, mas mantenedores da vida. São redes de proteção, como se diz.
Como Deus, nós também queremos proteger os nossos filhos queridos de algo que possa ser um potencial perigo. E olha que nós nem somos lá essas coisas. Diz o texto bíblico que nós que somos maus sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, que dirá o nosso Pai Celeste, pois Deus quis nos proteger do pecado e de seus efeitos mortais. Mas, hoje em dia, continuamos em nossa guerra contra os limites e declaramos guerra a quase todos os distintivos criacionais que estruturam a realidade. Nossa nação, não diferente de outras ao redor do mundo, agora se sente insultada pelas restrições ofensivas oferecidas a nós, como por exemplo, o gênero em si. Queremos nós mesmos determinar os nossos limites. Aliás, não queremos nem sermos limitados pelas nossas próprias limitações humanas. Nossa expectativa, que só pode ser explicada pela loucura, é experimentar uma liberdade na qual possamos fazer tudo o que quisermos e não sermos julgados por isso. Há quem diga que é errado julgar e se valem até de um texto bíblico para fundamentar esse pensamento. Você sabe o que significa a expressão não julgueis? O link está aqui embaixo, caso você queira saber mais sobre esse texto. Queremos comer de todas as árvores sem medo de sermos expulsos da presença de quem mesmo? Porque essa acaba sendo a grande questão, já que se diz não haver um Deus. É como se estivéssemos fugindo, mas não haveria ninguém nos perseguindo. O problema é lidar com essa sensação de que a gente deve fugir, essa sensação de que estamos sendo vigiados, esse senso da divindade que sussurra uma incômoda verdade nos nossos ouvidos rebeldes. Há alguém vendo. Há alguém aí. Mas o que isso tem a ver com limites mesmo? É que a verdadeira liberdade deve reconhecer limites. O reformador do aconselhamento bíblico, o pastor norte-americano, reverendo Jay Adams, escreveu em um dos seus livros que um trem só é livre nos trilhos. Veja que os trilhos limitam um trem tanto quanto são a sua razão para alcançar o alvo na velocidade espantosa que ele alcança. Mas o que temos escolhido? Velhos costumes foram destruídos, normas culturais derrubadas, uma civilização que parecia sólida começa a dar sinais de ruptura. Como uma mesa que balança, o Ocidente testemunha, indiferente, a movimentação pendular sem se mexer para impedir que se quebre. Mal sabe que não vai dar para catar tudo quando cair no chão. Algumas coisas se quebrarão sem conserto, como já aconteceu no passado, restando daquele tempo apenas ruínas. Acontece que a lei de Deus, essas amarras que as pessoas dizem querer se ver livres, e não só aqui, mas ao redor de todo mundo, nos foi dada lá fora também. Mas não foi fora de um lindo e aprazível jardim, mas fora de um cativeiro de humilhações e de dor. A lei de Deus foi dada lá fora do Egito, longe das chibatadas, das humilhações, das dores e do sofrimento. Já libertos e livres, o povo de Deus recebeu uma lei segundo a qual viver. Se andássemos nos trilhos divinos, essas leis que muitas vezes são interpretadas como amarras restritivas, se vivêssemos segundo aqueles santos estatutos restritivos, segundo os quais não era permitido adorar outros deuses ou desejar as coisas do próximo, os vizinhos do povo de Deus testemunhariam que aquele grande povo era gente sábia e inteligente, como se registra lá em Deuteronômio 4:6. Em um mundo onde todo tipo de limite é constantemente desafiado, temos uma oportunidade à nossa frente fantástica, muito embora o público seja hostil. Estamos na posição de Neemias, que retornando do exílio, tentando reconstruir os muros de Jerusalém, tinha à sua volta uma cultura que escarnecia e dificultava o processo, tirando cada tijolo que eles tentavam colocar em cima do muro, com muito custo. Não à toa que eles tiveram que dormir com a pá e a espada na mão.
Fosse só isso, já estaria por demais ruim e desafiador. Mas temos desafios na parte de dentro. Estamos também como Ezequiel, cuja mensagem dura e chocante era aplaudida e ovacionada. Ele mesmo é quem diz que o povo não havia entendido aquilo que ele estava dizendo, senão não o veriam como o viam. Ele diz: eis que tu és para eles como quem canta canções de amores, que tem voz suave e tange bem, porque ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra. No futuro, o Senhor Jesus também veio a condenar esse tipo de postura quando concluía o Sermão do Monte. Ele disse: todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será considerado um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Dentro do rol de atitudes disruptivas que alguém possa tomar hoje em dia está a de obedecer às regras, fazer o que é esperado que seja feito de certo, sendo a principal obedecer a Deus e a sua lei. Hoje, quando alguém deixa os seus ímpetos e desejos extravasar, como muitas vezes a gente vê, inclusive gente que se diz cristã fazer, nós estamos vendo a derrocada, a ruína, os sinais de fratura de uma sociedade que não entendeu que as regras divinas não são para o nosso mal, são redes de proteção cuidadosamente colocadas por nosso Pai para nos proteger de nós mesmos e dos perigos que estão lá fora. Hoje, se alguém for um homem, porque Deus assim o fez, ou ainda, se for honesto, porque Deus assim o requer, ou ainda, se for um diligente praticante da palavra de Deus, motivado por amor e gratidão por ter sido salvo por Jesus, isso soa ofensivo, incômodo, retrógrado. Isso na melhor das hipóteses. Esse tipo de coisa, esse tipo de obediência, esse tipo de solidez prática indica, sem palavras, que Deus existe, que sua lei existe e é boa, e que quem assim não vive, morre uma vida de aparente liberdade, mas de escravidão real. Não, nós não devemos brigar com limites. Deus os impôs para a sua própria glória, mas para benefício nosso. Então, da próxima vez que o seu coração se rebelar contra limites impostos pelas regras, principalmente por aquelas que Deus colocou, lembre-se, este é um daqueles sinais de que você está fora do Éden e que as coisas não deveriam ser assim, mas que Cristo Jesus há de nos redimir. Nós somos livres nele. Afinal de contas, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Não existe liberdade fora de Deus, assim como nenhum trem atingirá o seu limite máximo de velocidade fora dos trilhos. Quer viver uma vida completa de felicidade e liberdade? O caminho não é se rebelar contra Deus, mas desfrutar da liberdade que há em Cristo. Se você já é um cristão, já desfruta dessa liberdade. Não volte às amarras do pecado. E se você ainda está limitado pelo seu próprio pecado, fica o convite para conhecer a Cristo Jesus e experimentar liberdade verdadeira. E se você gostou desse vídeo e acha que ele pode edificar alguém, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Não esqueça também de dar o seu joinha para que o algoritmo entenda que esse vídeo está fazendo o bem. Não se esqueça de inscrever-se no nosso canal e de clicar aí no sininho para você ser notificado toda vez que a gente lançar um vídeo novo. Que Deus assim os abençoe e que a sua semana seja vivida debaixo dos limites abençoadores da lei do Senhor.